Bom dia a todos. Hoje tivemos aulas aqui na Ordem da Coroa e uma Sheila fez uma pergunta muito pertinente, muito interessante, porque a gente aqui na Ordem, sob a base filosófica da Ordem, a gente sempre fala que uma das questões para a pessoa se autorrealizar, para a pessoa evoluir, é o não julgamento, né? Que é o julgamento que nos faz muitas vezes andar para trás, né? Você julga tudo, julga todo mundo. Por onde você passa, você está julgando, né? Está achando qualquer atitude de alguém sobre qualquer coisa, você tem sempre uma opinião a respeito daquele assunto e começa então a emitir julgamentos sobre as ações, sobre os acontecimentos, de tudo na vida. Isso aí faz parte da vida. Mas dentro da espiritualidade, para a pessoa evoluir, ela tem que eliminar o julgamento. Quando você consegue isso, você se aproxima da paz de espírito. Você começa a encontrar uma tranquilidade, porque não se sente a necessidade de ter que achar qualquer coisa sobre tudo, né? Então a gente vai julgando. E aí a Sheila fez uma pergunta muito interessante, que falou, mas vem cá, qual é a diferença entre julgamento e opinião? Né? Você tem uma opinião, acontece alguma coisa, você dá a sua opinião pela maneira que você vê aquilo. Então a opinião, ela envolve uma série de fatores circunstanciais da sua vida, do que você aprendeu, das experiências que você teve, né, enfim, do seu entorno, que vai estabelecendo para você os seus paradigmas. E dentro dos seus paradigmas, ou seja, dentro daquilo que normatiza todas as suas ideias, né, você vai tendo uma opinião, mas dentro daquilo que você acha o que está no caminho correto, né? Então, você vai emitir opinião. Agora, a opinião, ela não envolve a intromissão no sentimento alheio. Aí entra o julgamento. Então, é aquela questão, uma pessoa enfiou a faca no outro. Olha a coisa grave que eu estou botando logo para chocar mesmo. Qual é a opinião imediata? Se o sujeito enfiou a faca no outro, ele matou o outro. Ele é um assassino porque ele matou o outro. Mas você viu de um lance a faca na mão do outro e está na barriga do outro. Tudo leva a crer que aquela pessoa tinha uma intenção de matar o outro. Então, quando você define que ela matou com vontade de matar, você já está julgando. Então, nada a ver com você concordar ou não em matar uma pessoa. Óbvio, todos nós temos um sentido humano de que não é direito de ninguém matar outra pessoa. Aliás, no Brasil, nem pena de morte a gente tem para os crimes, por mais hediondos que sejam. Então, dentro do nosso esquema legal, a pessoa não pode ser morta nem que ela tenha cometido o crime pior. Ela tem a pena máxima, que é, no Brasil, de 30 anos. Né? Mas aí vamos falar desse exemplozinho. Quem é que não diz que a pessoa naquele momento estava tropeçando com a faca na mão? E que ela inadvertidamente, acontece, determinados acidentes, até com arma de fogo, acontece até comumente. Mas com uma faca, né, a pessoa se acidentou e por tristeza, deu o acidente e matou uma pessoa. Mas aí o julgamento é exatamente quando a gente entra na certeza da intenção da outra pessoa. Né? Isso acontece muito no trânsito, né, em que os acidentes ocorrem. Eu citei um exemplo bem simples, por exemplo, falar ao celular no carro é uma coisa muito perigosa, porque você sabe que um carro, por exemplo, a 60 km por hora, ele está numa velocidade de 1 km por minuto, ou seja, 1000 metros por minuto. Isso dá, numa conta redonda, uns 18 metros por, quase 17 metros por segundo. Então você andou
3 segundos você andou 50 metros, vamos arredondar. E ao andar 50 metros, se você baixou a cara para olhar o seu celular, para ver qualquer coisa e voltou, pode estar certo que você rodou esses 50 metros, que você estava a uma velocidade que deu essa distância. E em 50 metros, se você olhar direitinho, pode acontecer muita coisa. Pessoas que iam atravessar a rua que você não tinha visto, elas coincidem no momento que você está passando por causa da velocidade. Você não viu. Isso acontece muito com as motos, né? A gente olha pelo retrovisor, não vê nada. Daqui a pouco passa uma moto. É porque a velocidade dela e o seu campo de ação está com certeza mais numa distância de mais de 3 segundos. Então você olhou, virou a cara, passa uma moto. Eu não vi essa moto, como é que ela passou? Mas é porque quando você olhou, ela estava longe e você não conseguia vê-la pelo retrovisor, porque tinha alguma coisa até tapando a presença dela. Mas ela vinha a mais de 60 por hora. E você, quando olha para frente, passam aqueles segundos que você até se distrai e nem percebe, mas a moto passa e você, eu não vi essa moto e acabei de olhar no retrovisor. Então veja bem, a gente tem as condições objetivas das coisas que a gente vê acontecer, mas o julgamento é que é o problema. Isso se trata de o momento que você começa a colocar na ideia da pessoa, no sentimento da pessoa, intenções. O fulano, ele de propósito esbarrou na outra. Como de propósito? Eu vi, ele estava vendo e ele esbarrou na outra e derrubou a outra pessoa. Ele fez de propósito. Como é que você sabe que ele fez de propósito? Você não sabe se aquela pessoa tem alguma doença que leva ela a desequilíbrios, isso acontece muito. Você não sabe se a pessoa estava distraída com outra coisa e esbarrou naquela pessoa. Tudo bem, pode ter havido até uma falha objetiva de dizer, não, todos nós devemos ter atenção para não esbarrar em ninguém. Tudo bem, mas nós não podemos julgar a intenção das pessoas. E isso é o que está acontecendo muito nas sociedades. As pessoas julgam as outras. Você vê, por exemplo, isso a gente até comentou esse exemplo, nas nossas questões políticas atuais, tanto de parte a parte, de quem é a favor, a B, a C, quem é contra, etc. As pessoas estão se preocupando em acusar o outro de pensamentos, intenções, até mesmo de atos desonestos, etc., porque olha a pessoa e acusa a pessoa. Nunca viu, nunca falou com ela, nunca estudou nada que ela tenha escrito, ou que ela tenha feito, ou que tenha deixado de fazer, mas você é catedrático em chamar a pessoa disso ou daquilo. Eu não quero nem entrar nas palavras que falam para não virar a nossa conversa uma conversa política, partidária, nada disso. Aliás, eu tenho feito vídeos conclamando o povo brasileiro a se unir em torno da soberania nacional. Né? Então nós temos que parar com esse julgamento. O fulano é ladrão, mas vem cá, você tem prova? Não tem, então não chama de ladrão. Ele pode até ser, vamos admitir que qualquer um pode ser ladrão, mas só vamos dizer que é ladrão quando a prova é consistente daquilo que a pessoa fez. O sujeito é fascista. Às vezes a pessoa é uma pessoa extremamente caridosa e não é fascista. Ela tem um pensamento que pode até, dentro de determinados conceitos de políticas públicas, estar equivocada. Então a gente começa a pegar trechos, pedaços, e você vê que os argumentos são extremamente sem sentido. E as pessoas falam que fulano A, B ou C é isso ou aquilo. Então isso é julgamento. Você não tem uma opinião sobre a pessoa. Agora a pessoa tem um programa de governo, é candidato a alguma coisa. Então tudo bem, ele já te oferece um programa que você concorda com o programa ou não. Mas não vamos julgar a pessoa ser boa ou má porque ela concorda com você ou não concorda. Você pode estar em posições diametralmente opostas nas políticas públicas, econômicas, etc.,
mas não quer dizer que as pessoas que pensem diferente de você sejam pessoas más, sejam pessoas para serem julgadas e condenadas sem processo. E isso hoje a gente vê, infelizmente, que nós temos mídias que fazem a cabeça da população e queimam reputações, fazem coisas horrorosas sem nenhum critério, né? Totalmente antiético, né? Então é isso que a gente precisa ter em mente, não julgar. A gente pode ter uma opinião, e aí vem o tema desse vídeo: opinião e julgamento. Opinião é você concordar com as ideias que você sabe que a pessoa tem. Eu não concordo com isso. Eu tenho um pensamento diferente, mas ela expressou a sua ideia e num primeiro momento você discordou. Mas se você conversar com ela, se essa pessoa apresentar e tiver a oportunidade de argumentar com você, de repente você vai ver que a ideia da pessoa não é tão errada, ou ela tem um paradigma que pode não se encaixar no seu paradigma, mas ela não está tão incoerente, porque cada um também tem um paradigma diferente. E eu gosto sempre de falar coisas assim, bastante contrárias, para ficar claro o que eu estou falando. Você não vai convencer um esquimó a comprar uma geladeira e dizendo que é um aparelho eletrodoméstico fundamental. Você vai conversar isso com o esquimó, ele, meu amigo, aqui ele não usa isso não, para quê? Eu boto ali na prateleira de gelo dentro do meu iglu e eu não preciso conservar nada. Nunca guardei nada em lugar nenhum, deixo aí por aí, deixo lá fora, deixo em cima do telhado e está conservado. E realmente é onde ele vive, é a maneira que ele está vendo. Se um dia ele morar no Rio de Janeiro, eu garanto a você que ele vai mudar de opinião, porque os paradigmas dele vão mudar. Ele vai querer ar refrigerado, vai querer ter geladeira, porque senão ele não vai conseguir ter nenhum alimento que seja alimento, né, que seja um produto perecível, e guardar em geladeira. Não tem condição que não guarde em geladeira. Então, os paradigmas, tanto um que mora no Rio como o outro, estão certos. Um diz que nunca precisa de uma geladeira, o outro diz que é necessário uma geladeira. E a gente sabe que num ambiente de calor é necessária a geladeira. É um desconforto para a pessoa não ter uma geladeira, ou não ter energia elétrica que possa ter uma geladeira. Então eu imagino que é um sacrifício grande aquelas pessoas que moram em interiores que não são bem abastecidos de energia sofrerem quando falta energia, porque a geladeira não vai funcionar. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Opinião podemos ter as mais variadas. O certo e errado é próprio da humanidade. A gente achar que está certo, mas que está errado. Mas vamos pensar, nós estamos certos sempre de acordo com o paradigma que escolhemos. Então vamos respeitar o paradigma do outro, não vamos julgar o outro que é mau, ou que é bom, ou que tem boa ou má intenção, em função da opinião divergente da nossa. Então, é quando a gente começa a não julgar, a gente começa a ter mais fraternidade. Porque você vai sempre respeitar o outro irmão, a outra pessoa, como um ser que tem seus pensamentos próprios, tem as suas circunstâncias e vai pensar diferente de você. E aí vem a máxima espiritualista, que eu falo sempre aqui: aceitar a vida como ela é e as pessoas como elas são a verdadeira sabedoria de você viver bem. Você não ter julgamento. Olha, quando você elimina o julgamento, é como uma mochila pesada que você carrega nas costas. Olha, procure sentir durante um tempo: hoje eu não vou julgar ninguém. Você vai ver que você vai estar bem mais leve. Você não vai olhar para o outro: esse está errando, esse cuspiu no chão. Você não sabe se ele teve um engasgo e você já achou que ele cuspiu, aí já vai condená-lo, é um porco, é isso, é aquilo. Então, você, quando não julgar, você vai ficar bem mais leve. Faça essa experiência. Elimina o julgamento de todo mundo que você julga ruim, qualquer um. Seja de qualquer campo, de qualquer ambiente, do campo mesmo político, que hoje virou moda. Essa história de falar mal de político, eu acho isso um absurdo, porque é com a política que se governa qualquer coisa, os países todos, não existe na história da humanidade
os países governados por não políticos. E quando aparece uma pessoa querendo dizer que é um não político para se candidatar, além de idiota, essa pessoa é hipócrita e falsa, porque se ele está se candidatando a alguma coisa, ele é um político. Porque a política está permeando toda a nossa existência, né? Então você vê esse julgamento, todo mundo julga todos os políticos desonestos, é absurdo. A gente sabe que não é assim. Tem políticos desonestos, tem políticos honestos e tem políticos honestos que muitas vezes não agem certo, porque estão interpretando errado, tem desconhecimento de alguma coisa, e tem políticos honestos que agem de forma que atende o interesse público. Mas vamos nos aprofundar naquilo que esse político faz para julgá-lo. Mas é julgar o político e não a política, porque senão você está sendo uma pessoa inconsequente, simplesmente porque não existe a possibilidade de não haver um Estado ou uma organização, que a gente chama de Estado, com políticos, com administradores, para tocar coisa pública. Não existe isso. A sociedade não vai se organizar se não houver política. E outra coisa, quando você junta 3 pessoas, essas 3 pessoas já estão fazendo política. Porque para elas conviverem, elas têm que negociar as coisas. E a política é essa, como a gente sabe, e se estudarmos Maquiavel, nós vamos ver como é que funciona, ela é um campo de negociações, não é um campo de concordâncias. Que você faz política porque várias pessoas têm grupos, pensa de um jeito, outro pensa do outro. Então, nesse cabo de guerra, é conveniente que se negocie aquilo que é comum aos diversos grupos. Óbvio que algum grupo vai ficar sofrendo algumas consequências, mas óbvio, a gente deve buscar atender a maioria da população, daquela sociedade, para que a sociedade exista de uma forma correta. Mas não vamos julgar ninguém. Pensou diferente de mim? Perfeito. Pense do jeito que você quiser. Me convença com argumentos para eu tentar ver se posso concordar com você. Mas não me venha com pensamentos meramente de achismo, de preconceito, né? O preconceito é um julgamento terrível, né? Então, isso aí não serve, né? Então vamos respeitar os outros, não julgando, e fique bem mais leve para você viver sua vida, aproveitar sua vida e ao mesmo tempo desenvolver a capacidade de colocar os seus argumentos, que quem sabe você convencerá as pessoas quando os seus argumentos forem ponderadamente colocados. E aí você vai ver que uma parte tem a concordância, a outra parte não tem concordância, ou uma parte do que você pensa é aproveitada e outra parte não é, naquele momento, convencida. Você não dá o convencimento às pessoas, mas vamos respeitar cada um como cada um é. Então, aquele pensamento que eu já falei aqui, né? Aceitar a vida como ela é, as pessoas como elas são. E para isso, você tem que se libertar dos julgamentos. Mas tenha sempre opinião. Nunca seja uma Maria vai com as outras. Procure ver os argumentos que sustentam aquela opinião. Isso é muito importante. Porque senão você repete e há uma coisa que se chama na gíria popular papagaio de pirata. O que é? O papagaio repete o que ouve. E o pirata faz as suas piores coisas e o papagaio está repetindo o que ele escutou. E você pode estar repetindo uma coisa que não é boa para você, inclusive. Então aprenda também que a gente, para ter uma opinião, a gente tem que estudar o assunto para poder dar uma opinião abalizada, né? Mas o julgamento você deve sempre eliminar da sua vida, certo? Então, isso é o que eu quero passar para hoje, é muito atual, é uma coisa importante para a vida e a autorrealização, ela fica mais próxima de quem não tem julgamentos, mas que tem opiniões. O meu mais profundo namastê.